Boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, começando uma nova semana. Vamos fazer a nossa primeira página e é claro que o assunto é justamente o Benício, filho do meio da Angélica e do Luciano Huck, de apenas 11 anos de idade, que sofreu esse acidente grave de wakeboard lá no mar, não é? Lá no litoral, lá perto da Ilha Grande. Foi uma coisa que chocou, pegou de surpresa, deixou todo mundo abalado, os fãs do Brasil inteiro, porque muita gente, inclusive comentou bastante comigo nas redes sociais, puxa, quem escapa de um acidente de avião, do que poderia ter sido uma tragédia, que acabaria com a vida de todo mundo, você fala, puxa, acho que a cota de acontecer coisa triste para essa família acabou, né? Graças a Deus houve um milagre, todo mundo se salvou, mas não é bem assim, a vida tem mesmo umas situações que são muito complicadas para todos nós e acabou acontecendo esse acidente com o Benício, ou seja, mais uma vez a família da Angélica e do Luciano Huck passando por momentos muito difíceis, realmente muito difíceis, tanto que o caso virou manchete dos jornais. Aqui vocês estão vendo o jornal Extra, olha aqui, traumatismo craniano, filho de Huck e Angélica sofre acidente no mar e uma foto lindinha do Benício. Benício passou por cirurgia de emergência após bater com cabeça em prancha, não é? E aí vem descrevendo tudo aquilo que vocês já sabem, que realmente ele caiu do skate, né? Porque praticamente um skate, o wakeboard, e no que ele caiu, o skate bateu na cabeça dele e provocou um aprofundamento na frente da cabeça, né? Uma coisa séria que acabou provocando também uma hemorragia, como diz aqui a Folha de São Paulo. Filho de Angélica e Huck teve trauma craniano e hemorragia. Benício, 11 anos, né? Passou por cirurgia no crânio após acidente de lancha no Rio de Janeiro. E aqui ele, né, de chapéu dourado, aqui ao lado dos irmãos, o Joaquim o mais velho, a Eva com a caçulinha de apenas 6 anos, o Joaquim tem 14, ao lado dos pais do Luciano Huck e da Angélica, que vocês imaginam, né, o coração na mão que eles ficaram. Tá aqui, olha, também no jornal o Globo destaque, filho de Luciano Huck e Angélica sofre queda grave em Angra. Caiu de wakeboard, bateu com a cabeça na prancha e o resto vocês já sabem, porque o próprio Luciano Huck, não querendo, inclusive, não é, que começasse aquela maré de informações desencontradas, ele mesmo fez questão de fazer uma postagem, explicar o que tinha acontecido, depois dar uma entrevista ao Fantástico e depois voltar a fazer uma postagem dando mais detalhes de como as coisas aconteceram. E isso foi muito bom para todo mundo poder ficar com os pés no chão em relação a isso. E a história não acabar virando uma bola de neve que pudesse causar aí mais tensão, inclusive para a própria família. E assim, achei muito, mas muito maduro, muito, sei lá, né? Como é que eu posso dizer para vocês? Ele estava abaladíssimo, vocês viram, são essas as imagens da entrevista rápida que ele deu ao Fantástico ontem. A gente vê um pai extremamente abalado, mas ao mesmo tempo um homem profundamente maduro emocionalmente e segurando essa onda toda, porque ele não demonstrou nenhum traço de revolta ou de indignação ou até de desespero. Ele falou, uma cirurgia na cabeça, neurológica na cabeça, é uma cirurgia neurológica na cabeça. Então vamos um passo de cada vez, porque o Benício ainda não tem previsão de alta, mas graças a Deus a cirurgia transcorreu muito bem. Ele ficou, mesmo do acidente até chegar de helicóptero à meia-noite de domingo no hospital, no Copador, o Benício estava consciente, ele mesmo achou que ele tinha que ir para o hospital. Vocês estão vendo aí essas imagens dentro do hospital Copador, onde o Benício está internado, teve inclusive a sala de cirurgia, também a gente já mostrou aí, a ressonância, tomografia, aquelas coisas todas. É um dos hospitais mais bem equipados do Rio de Janeiro, é um hospital de excelência, um hospital de primeira qualidade. É o Copa Star, né? Estou falando Copa Dor, mas é Copa Star. Então, olha aí para cirurgias neurológicas, cirurgias no cérebro, as cirurgias mais delicadas, é todo esse o equipamento que eles têm. Então, o menino
graças a Deus, está cercado do melhor tratamento possível. Isso é uma coisa que já tranquiliza. Em relação a ter alta ou não ter alta, é aquilo que o Luciano estava falando. É um passo de cada vez. E que ele falou, a vida prepara para a gente situações difíceis para serem enfrentadas. E ele não estava falando só dele como pai, da Angélica como mãe, ele estava falando também do próprio Benício ter que aprender a lidar com essas situações tão complicadas, tão difíceis na vida, né? E é exatamente isso, e nisso é que eu achei que ali, no meio desse abalo todo, no meio dessa tempestade que desabou sobre a vida deles, existia um Luciano Huck num ponto de equilíbrio, em algum momento ali com muita serenidade, para poder dizer as coisas para o público e para poder ele mesmo, ao lado da família, encarar um momento tão delicado quanto esse, que se Deus quiser, há de passar, há de ser superado. O Benício está respirando por conta própria, consciente, mexe todos os membros, ou seja, não apresentou nenhuma sequela até o momento. E se Deus quiser, não há de apresentar. Mas, como o Luciano falou, uma cirurgia no cérebro é uma cirurgia no cérebro. Então, agora tem mesmo que ficar em observação, tem que ficar sendo monitorado, tem que seguir um tratamento muito sério, não é? Para poder sair de lá já bem mais seguro da sua situação. Então, tá aí essa notícia toda que abalou todo mundo, mas que, graças a Deus, há de ser superada também, ele voltar logo para a família dele, para a vidinha dele, né? E as coisas retomarem aí a sua rotina, justamente com isso. Nas primeiras horas, ninguém sabia se era o Joaquim, se era o Benício que tinha sofrido o acidente. As informações estavam bem desencontradas, mas aí se soube que realmente tinha sido o Benício, o filho do meio, do Luciano Huck e da Angélica. Eu vou direto para o Rio de Janeiro, vou com o Alessandro Lobianco, que tem novas informações. É o lado carioca do A Tarde é Sua. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Sônia. Pois é, logo depois dessa notícia, muitos artistas aqui no Rio de Janeiro ficaram solidários aí com a família do Luciano Huck, ficaram muito preocupados, porque o que todo mundo relata aqui é que são crianças muito amáveis, são crianças muito queridas. Então, logo após essa mensagem que você citou, Sônia, do Luciano explicando, né, dando uma informaçãozinha melhor sobre o que aconteceu para evitar qualquer especulação, diversos artistas seguiram ali nessa postagem do Luciano, demonstrando ali palavras de carinho, né, uma mensagem ali de força para a família. A gente teve ali manifestação do Júnior Lima, da Juliana Paz, da Flávia Alessandra, até de pessoas de outras emissoras, como o Gugu Liberato, que deixou ali um coração ali, uma mensagem, né, de solidariedade, o David Brasil, o Paulo Gustavo, enfim, alguns até escreveram ali algumas mensagens, né, de solidariedade. A Maite Proença foi uma das que escreveu ali, que estava rezando e deixou beijos ali para o Beni. O Leandro Hassum, que é um amigo mais íntimo do apresentador já de longa data, escreveu que estava ali orando pelo irmão, né, chamando ali de irmão o próprio Luciano Huck. O Márcio Garcia também, que é adepto, né, desses esportes radicais com a família, tem filhos pequenos, disse ali que estava rezando, que Deus estaria aí no comando para ajudá-los. E todas essas mensagens direcionadas, como eu falei, Sônia, ali no post, né, do Luciano Huck. A gente teve, inclusive, ali, a gente pode observar uma chuva de corações ali, que vários artistas deixaram, alguns corações internacionais, para você ver a dimensão do Luciano Huck, como o coração que o Rick Martin deixou ali. A gente sabe que o Luciano Huck, ele era, Sônia, bastante amigo também desse grupo ali dos parças, né, do Neymar. Então o Bruninho, né, filho do Bernardinho, também deixou um coração ali de solidariedade. O próprio Neymar colocou o emoticon também de um coração. O Tiaguinho, né, que faz parte ali do círculo de amizades, e outros artistas como a Giovanna Elbach, a Érica Januza, a Fátima Bernardes também colocou alguns emoticonzinhos ali rezando, né, se mostrando ali em oração. A Daniele Saraíba escreveu que os corações, né, estão com toda aí essa família pelo querido Beni, e a Dani Suzuki também complementou embaixo que Deus proteja aí cada minuto aí do Beni. Então, Sônia, se depender da força aqui dessa grande rede de orações que a classe artística está fazendo aqui no Rio e no Brasil todo, com certeza o Beni vai estar saindo dessa aí para melhor.
Se Deus quiser, realmente, viu? Obrigada, Lubianco. Já já a gente chama de volta aí, porque sabe que tem coisas importantes também a serem ditas hoje do mundo das celebridades, tá? E nós estamos aqui também com os nossos colunistas, Vladimir Alves aqui com a gente, Thiago Rocha também, Felipe Campos também. Boa tarde. Que susto, Nossa, né? que susto. O Brasil inteiro aí mobilizado em orações e o Luciano Huck, apesar de toda a dificuldade, de toda essa pressão na cabeça de um pai, nesse momento arrumou um tempo para ir lá escrever e agradecer as mensagens emotivas. Sim. E os próprios colegas de Rede Globo também, como a própria Fátima Bernardes, através do programa dela, mandou um recado para o Luciano Huck, né? Faustão, também, Ana Maria Braga, também estava muito emocionado, mobilizou inclusive. Todo mundo. Mas que susto, porque a gente é um esporte que é praticado por muitas pessoas, mas não é de conhecimento de toda a grande maioria do país. E algumas perguntas precisam ser respondidas. Eu estive em contato com uma empresa que lida com esse tipo de esporte aquático e eles falaram que muita gente através do Instagram perguntou assim, escuta, criança pode praticar esse tipo de atividade esportiva? Pode, desde que sob a supervisão dos pais. Então, crianças e adolescentes estão aptas a praticar. Em alguns casos, eu já vi pessoas usando um capacete. Em outros, não. A maior parte não, na verdade. É tipo aquela coisa, né? Moto, tem gente que vai sem capacete. Mas tem a legislação vigente para isso. Sim. Aí a pessoa fala, não, então eu vou usar. Nem pensa na vida, né? Pensa só na multa. E agora, como a Marinha pode explicar aí pra gente, né? Os órgãos que cuidam do mar, dessa necessidade ou não, porque são várias modalidades, né? Sim. Se tem ou não necessidade do capacete. Creio que poderia ter, o impacto seria bem menor. Olha, essas imagens que vocês estão vendo aí são imagens ilustrativas, elas não têm a ver com o Benício diretamente. Porque vocês viram uma cena aí de alguém caindo do wakeboard, é só para vocês entenderem como é que funciona, como é que é o esporte, o tipo de tombo que se leva. Não são cenas que foram gravadas do acidente do Benício, não são. Isso é só ilustração, já é um adulto mesmo, já é. E mesmo as cenas que vocês veem de ambulância, de hospital, essa coisa toda, é tudo de ilustração, não se refere à vida real, ao acontecimento, ao fato relacionado ao Benício, ao filho da Angélica e do Luciano Huck, tá? É só para vocês verem a velocidade que isso atinge, como é que acontece, os tombos, é igual esqui aquático, né? A mesma coisa, só muda o tipo de prancha ali. E os acidentes, quando acontecem essas quedas, normalmente é isso mesmo. O esqui, o skate, a prancha, seja o que for, acaba atingindo a cabeça do esportista, acaba atingindo a cabeça da pessoa que está usando. Com o Benício não foi diferente, infelizmente. Mas olha que notícia boa chegando. Filho de Huck, Angélica, deixa a UTI e é levado para o quarto após acidente. Eba, coisa boa mesmo. Benício Xivics Huck, um dos 3 filhos dos apresentadores Luciano Huck e Angélica, segundo o site G1, deixou hoje a UTI e foi levado para o quarto após o acidente sofrido no final de semana em Ilha Grande, na Costa Verde do Rio de Janeiro. As informações foram divulgadas em boletim médico assinado pela equipe médica do Hospital Copa Star, onde ele se encontra internado em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Benício sofreu um acidente praticando wakeboard, como a gente falou, na tarde de sábado. Segundo a unidade de saúde, ele mantém quadro clínico e neurológico estável. Uma ressonância magnética de crânio realizada hoje demonstrou uma evolução satisfatória do trauma. E após o resultado, ele recebeu alta da unidade de tratamento intensivo e foi para um quarto. Isso é a melhor notícia que a gente podia estar dando hoje, certeza. Realmente. Quer dizer, o quadro está evoluindo muito bem, ele se recuperando desse trauma, né? Passou por uma cirurgia, então as coisas estão voltando à dimensão aí normal. Thiago Rocha. Todo mundo surpreso, não é? Mas é que às vezes eu acho que a gente não consegue perceber o quanto a gente é frágil, né? Porque qualquer coisa, assim, se você falar, tem gente que pula de bungee jump, tem gente que pula de asa delta, paraquedas, aquela coisa toda, mas muitas vezes você não tem a noção de quanto aquilo, um vacilo, um tropeção,
aquilo pode te dar um Acidentes grande problema. Acontecem, né? Então, assim, eu particularmente sou muito medroso. Eu não teria a menor habilidade de subir numa prancha, o barco lá vai te puxar e você ainda tem que se equilibrar, segurar aqui e fazer. Eu não tenho, mas admiro as pessoas que têm essa possibilidade e essa ousadia. Mas eu não achava que esse esporte poderia complicar tanto, porque eu particularmente nunca escutei falar assim, ai não, uma pessoa caiu do wakeboard, você cai na água e tá tudo certo. Mas tem muito acidente. Mas eu nunca tinha escutado, porque é isso aí, ó, é uma prancha só, o cara coloca os dois pés, segura lá e o barco lá na frente acelera e faz a história acontecer. É isso mesmo. E assim, um desequilíbrio, poxa vida. E que pode acontecer com qualquer um, não é só porque ele tem 11 anos. Não, pode qualquer acontecer um, com Sônia. Qualquer um, realmente, viu? Felipe Campos. É uma prancha, é um mar, é um veículo, um barco. Por isso mesmo que eu acho que tem que ter mais cuidado ainda, né? Porque é complicado você se expor nessas histórias todas, por mais que você tenha conhecimento, eu acho que só morre afogado quem sabe nadar. Porque quem não sabe não vai se jogar, entendeu? Então, assim, graças a Deus, esse menino, eu acho que ele conseguiu se salvar. Conversando com uma fonte minha no Rio de Janeiro, mais 2 centímetros ele teria morrido. Sim, porque frontal, pegaria a têmpora e ele não teria nem condições de salvá-lo. Verdade, então, assim, para quem já passou, para quem já passou por um susto grande, como você mesma disse, com a queda do avião, enfim, tal, mais esse. Então, eu acho assim que a vida dá alguns sinais pra gente, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, ficar atento e perceber que a gente está exposto a tudo acontecer a qualquer momento. Claro, eu conheço gente que caiu da própria altura e morreu. Da própria altura, caiu. Como caiu, assim, tropeçou. Da própria altura. Isso é cair da própria altura. Da própria altura. Não, é verdade. Bateu a cabeça na guia. Bateu a cabeça e morreu. Idosos morrem assim, sabe? quedas dentro de casa. Então, infelizmente, a gente está exposto, né, a tudo. E a vida da gente é uma linha muito tênue. Daqui a 5 minutos você está, daqui a 5 minutos todo mundo está ligando falando, olha, gente, aconteceu isso, sabe? Mas graças então, a Deus ele está. ainda bem que ele foi socorrido muito rápido, né? O pai e a mãe tiveram uma prontidão aí fantástica, tiveram condições de levar para um atendimento incrível. Sim. E agora a gente espera também que o menino já se recupere logo e um beijão aí para toda a família. Claro, né? Força, foco, fé, é tudo que não está faltando nesse momento e o apoio aí de toda a família realmente, viu, gente? Muito doido. O que emocionou muito o público é porque esse passeio, ele estava sendo mais um passeio feliz de feriadão junto com a família, tanto que o Hulk, ele foi gravando todas essas imagens lindas que vocês estão vendo, porque eles estavam vendo as baleias. O Brasil está com uma invasão, vamos dizer assim, de baleias jubarte, né? Que o pessoal está tentando, os especialistas, encontrar uma explicação para isso. Nós somos Whale Watchers da Ilha Grande, olha lá. Olha lá, somos Watchers Whales, né? Os olhadores das baleias, os observadores das baleias. E ele está com os filhos e isso, passeando, de repente resolve fazer o wakeboard, já tinha aprendido. Olha a baleia, Ilha Grande. Olha, Joaquim, olha, Beni. E ele tá falando com o Benício. Tá vendo, né? Eva? Era ele que estava com o Benício lá. Vai mais pertinho dele. Dá para ver a baleia direitinho. Então, era uma live aí que todo mundo estava curtindo e você não imagina que um passeio desse, não é, possa E ela tá super... virar uma coisa Porque é um séria, lazer, né? A gente leva como um lazer, mas é uma prática esportiva. Sim, é uma que precisa de cuidados também. Inclui riscos, mas não que ele também não tivessem cuidado. Eu acho que eles têm muito cuidado. Ele foi muito bem instruído, ele aprendeu direitinho a andar, mas até porque ninguém fica ali em pé sozinho. O problema é a fatalidade. É a fatalidade mesmo, e esporte é assim, não é? Abre as possibilidades de que alguma coisa dê errado. Essa é a grande adrenalina de quem gosta desse tipo de esporte. Como é que você vai ver carro 300, 400 por hora? Não sei se chega a 400 por hora, mas 300 passa tranquilamente. Sempre é uma coisa presente mesmo. Olha aqui, vamos para a Júlia Alves, a nossa repórter no Rio de Janeiro, ela falar com a gente diretamente da porta do Hospital Copa Star, onde o Benício, o filho da Angélica e do Luciano Huck, continua internado, não tem previsão de alta, mas hoje a boa notícia, e segundo o boletim médico do próprio hospital, desta segunda-feira, ele deixou a UTI porque a sua evolução da cirurgia neurológica no cérebro está sendo muito boa. Então, vamos para lá. Vamos lá, Júlia.
Pois é, Sônia, mais um susto envolvendo a família de Luciano Huck e Angélica. Para quem não se lembra, em 2015, eles passaram por uma situação bem delicada ao terem que fazer um pouso forçado de uma aeronave de pequeno porte em Mato Grosso do Sul. E agora, essa situação com o pequeno Benício. Bom, Benício operou. Segundo o boletim médico publicado ontem, ele se encontra estabilizado, mas sua situação ainda requer cuidados. Não tem previsão de alta. Nós estamos aqui na porta do hospital desde a manhã de hoje, aguardando um novo boletim. Vários famosos estão enviando mensagens de solidariedade à Angélica e ao Luciano, de carinho, orações. Agora há pouco, o William Bonner passou por aqui, mas não quis falar com a imprensa. E é isso, Sônia. Nós vamos continuar aguardando aqui. Nossa equipe está de plantão aqui na porta do hospital. E qualquer novidade, a gente volta com você aí. Tá ok, então. Obrigada, boletim rápido da nossa repórter Julia Alves. O único nome conhecido até o momento que foi até lá, mesmo porque as pessoas estão evitando, né, para não tumultuar e que eles possam ficar mais tranquilos nesse momento. Claro que o Bonner não estava tumultuando, mas ele não conseguiu ficar assim, ir lá e conversar e trocar uma palavra com o Huck e ver como estava o Benício. Então, tá aí, o William Bonner foi um a ser visto saindo aí do hospital, né? O Bruno Tálamo está com o doutor, é isso? Doutor Ailton Ferreira? Então, o doutor Ailton Ferreira vai explicar para a gente como é que é essa história de cirurgia neurológica, não é? No cérebro, o tipo de ferimento que aconteceu em função da queda do Wake Bird. Claro que não dá para ele falar em cima especificamente do caso do Benício, porque ele não conhece em que nível a situação está, mas para todo mundo que queira ter uma ideia geral do que é esse tipo de acontecimento, aí sim a explicação é muito bem-vinda. Boa tarde, Bruno Tálamo. Boa tarde, doutor Ailton Ferreira. Boa tarde ao público de casa que nos acompanha. Sim. O assunto do último final de semana foi justamente esse, acidente do filho do meio do Luciano Huck e Angélica, o Benício de 11 anos de idade, que acabou aí se desequilibrando enquanto ele praticava wakeboard em Ilha Grande, no litoral sul do Rio de Janeiro, acabou caindo e batendo com a cabeça na prancha. Em função deste acidente, ele sofreu um afundamento de crânio e também teve um hematoma subdural que ocorre quando há um acúmulo de sangue entre o crânio e o cérebro. O Benício passou por um procedimento de emergência, ele foi submetido a uma craniotomia, que serve justamente para a remoção deste coágulo sanguíneo. E como você explicou muito bem, Sônia, aqui ao meu lado está o médico da família, sempre muito solícito aqui com o nosso programa, e ele vai nos explicar com mais profundidade a respeito deste tipo de lesão, que é o afundamento de crânio, que é algo extremamente perigoso, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos. Boa tarde. Todo traumatismo craniano requer cuidados, não é? E nesse caso, onde houve um afundamento de crânio, se afundou o crânio, obviamente, diminuiu o espaço interno. Se diminuiu o espaço interno, houve uma hipertensão intracraniana que deve ser corrigida de forma emergencial. E foi o que fizeram. O menino, ele teve o traumatismo, teve um afundamento que, segundo o Luciano Huck apontou, é nesse osso aqui, o parietal. O procedimento cirúrgico tem a finalidade de colocar o osso no lugar, já que houve um afundamento, e também, se houve o traumatismo, houve um processo hemorrágico, para que o médico possa retirar o hematoma e também estancar, corrigir aqueles possíveis sangramentos que, obviamente, ocorreu no local do traumatismo. De acordo com o último boletim médico divulgado, Sônia, o Benício ele está lúcido, orientado, movimentando todos os membros do corpo e respirando sem o auxílio de ventilação mecânica. São sinais aí de que não haverá sequelas, doutor? Dá para a gente sacramentar isso? Olha, primeiro ele foi atendido de forma rápida, uma excelente equipe, não é? E a informação que foi passada pelo próprio Luciano Huck é que o menino está lúcido,
contactuando bem com a família, orientado, com preservação de toda a parte motora, de movimentação de braço, de perna. A criança neurologicamente está bem, está consciente e hemodinamicamente bem. Então, eu acredito pessoalmente que o prognóstico desse caso será bom. E essa criança, se Deus quiser, vai evoluir sem sequelas. Doutor, felizmente, quando ele sofreu essa queda praticando wakeboard, felizmente ele não desmaiou, porque aí as consequências poderiam ter sido muito piores. Ele se manteve lúcido e conseguiu ser resgatado das águas. O próprio Luciano fala que ele continuou lúcido, continuou contactuando. Lógico, se ele perdesse a consciência e caísse na água, a coisa poderia ser muito pior. Sônia, a doutora Ailton está à disposição para tirar suas dúvidas. Se vocês também tiverem questionamentos, ele está aqui à disposição e com a escuta. Alguém quer fazer alguma pergunta? Na verdade, eu ia fazer a pergunta que o próprio Bruno fez, que foi sobre a minha dúvida era essa, se ele tinha perdido os sentidos na água. Porque até então ninguém tinha colocado isso, se o menino tinha ou não perdido o sentido, mas o Bruno já disse. Não, o Ruth falou, ele falou que desde o momento que o acidente aconteceu, o Benício ficou consciente. Lúcido. E que o próprio Benício falou que achava que tinha que ir para o hospital. Ele pediu para ser levado para o hospital. Foi levado e não saiu, né? Até agora, porque precisava passar por todo esse tipo de procedimento. Alguma pergunta? Queria saber como é que se trata um traumatismo craniano. Porque quando a gente quebra a perna, põe gesso. Quando você quebra o braço, põe gesso. Como é que se trata um traumatismo craniano, doutor? Como é que é esse pós-operatório e depois da alta, como é que fica, né? Não, ele vai ser acompanhado. A craniotomia envolve uma lesão no osso do crânio, não é? Acredito eu que é o osso parietal, e volta ao normal. Pós-cirurgicamente é feita a sutura e o indivíduo volta ao normal. Então, daqui algumas semanas, o menino vai estar absolutamente normal, se não houver nenhuma outra intercorrência. Eu acredito, volto a dizer, que o prognóstico é muito bom. Graças a Deus. Porque jovem, né, já se recuperou, já deixou a UTI. Quais são os próximos procedimentos agora? Por quanto tempo mais, geralmente, uma pessoa pode ficar internada, né, porque a gente não está lá com o prontuário do menino. E o que vai acontecer daqui para frente? Bom, os médicos que operaram vão acompanhá-lo, não é? Eu acredito que não existe pressa para ele ir para casa, porque quanto melhor os cuidados, melhor o prognóstico. Sim. Vamos acompanhar se ele não vai ter febre, se ele não vai ter dor e se ele não vai apresentar nenhuma alteração neurológica nessas primeiras 24, 48 horas. Tá certo. Então, doutor Ailton Ferreira, muito obrigada pelos esclarecimentos. O senhor está sempre aí nos atendendo, nosso médico da família. Até a próxima, viu? Até logo. Tchau, Bruno Tálamo também. Obrigado, Sônia. Uma boa semana. Obrigada. Obrigada mesmo. Mas acho que ficou tudo muito bem explicado, muito bem esclarecido nessa história. Agora continuam aí as orações de um Brasil inteiro, as nossas inclusive, para que realmente dê tudo certo. E esse é o prognóstico, essa é a previsão médica, vamos dizer assim, de que realmente ele vai ficar muito bem, tá? Vamos girar nossa roda? Vamos começar a falar de programação de final de ano, de final de ano. Tá acelerada. Olha, pelo amor de Deus, que a gente viveu nesses 6 meses, parece um ano inteiro, né? Parece que já, olha, é verdade. Já vivemos tudo que tinha para viver, porque olha... já podia pular para 2020. Exatamente, né? 2022. Olha aqui, vamos falar de Silvio Santos, é claro, não é? Olha aqui, a Patrícia Bravanel colocou o Silvio na parede. Mas vamos girar nossa roda, vamos falar do que agora, Marmitas? Tem algum vídeo para colocar? Ah, Marília Mendonça grávida. Olha aqui, ela deu uma rasteira na Maiara, né? Ela foi mais rápida no gatilho do que a Maiara com o Fernando Zor. Eu duvidei muito desse romance dela, porque apareceu do nada, né? E de até repente, hoje tá todo mundo estranhando. Tá todo mundo estranhando e já pintou gravidez aos 23 anos de idade. Ela aí no auge da carreira. Vamos ver, que venha com saúde, né? Saúde.
Ele que a canta gente bem, pode hein? Foi desejar. inesperado, né? Foi Ela falou que foi inesperado e que agora ela vai parar um pouquinho com a Com a manguaça. cajibrina, né? Vai ter que parar. Ela pelo falou que agora não amor vai de beber. Deus, E os mas não remédios também que ela pode. estava tomando. Mas eu lembro que na Também semana essa passada história o de Felipe emagrecer, queria falar dela. esquece. Eu queria falar dela, inclusive estava na lista dos bafões, Tava. que ela Sim, estava mas mais não deu cheinha. tempo. É. E eu já tinha Ela tá mais mais ou cheinha menos a mesmo. história que ela estivesse ligeiramente grávida. Entendi. E aí realmente, mas não deu, enfim, por causa do feriado e tal. Mas eu acho que se ela quer, enfim, eu acho que é o momento, se ela está pronta para isso, eu acho que Pode vale a não ter pena. sido planejado, mas sendo Mas desejado, sendo desejado. é o fundamental nessa história. Agora, chega de beber mesmo, né? Essa história de emagrecer, esquece. Depois cuida disso, quando o bebê nascer, ela é jovem, ela não vai ter problemas de metabolismo, aquela coisa toda. Então, é assim. Agora, o romance nem estava solidificado, vamos dizer assim. Nem tinha amadurecido, nem tinha criado um pouco de raiz. Então, quando pinta uma gravidez no meio dessa história, os dois têm que ter muito equilíbrio emocional, verdade. muito pés no chão. De repente, no decorrer da história, ver que não era assim, era para ter sido só um namoro, não dá para ser um relacionamento. Filho não prende ninguém, não é? O que tem que prender os pais ao filho é o amor e a responsabilidade. Cuidando bem do filho, não precisa ser um casal casado. E aliás, não precisa nem ser um casal. Tendo uma relação cordial, ok. O que importa é o bem-estar da criança mesmo. Ela vai ter que rever a carreira dela um pouquinho. Sim. Porque ela é jovem, Muda muito bastante, jovem. E ela roda muito. O É Brasil muito inteiro. show. É muito show. Então, como é que ela vai administrar essa Legal. questão da chegada do filho? Tem a amamentação, tem os cuidados, enfim, tem tudo. Ela vai ter que fazer uma pausa Sim, aí. tem que fazer umas aulas com a Ivete Sangalo, com a Cláudia Leite. Cláudia Leite, aliás, fazendo o último show agora, antes do nascimento da Bela. E já tem 2 filhos e elas conseguem, né? Mas a Cláudia tá grávida? No final dá assim, tudo certo. A Cláudia tá grávida? Não. Não? Por quê? É engraçado, porque Você não lembra? Não entendi. da história que o Thiago tinha informação, lembra? Que Sim, Ela é tá verdade, grávida. é verdade. Ela E está grávida. uma coisa que chamou muita atenção foi que a Marília Mendonça veio nessa pegada toda de emagrecimento, 20 quilos a menos e tal, e de repente fica grávida. Agora eu acho que o que precisa manter realmente é a alimentação. Antigamente a mulher comia mugunzá, canjica, arroz doce, falavam que tinha que comer por tinha que comer 2, né? por causa Tá bom. do leite. leite. A mulher engordava 50 quilos, né? Era uma coisa horrorosa. Hoje a gente sabe que existem nutricionistas adaptadas e Pra quem tem pra recursos, que é o caso dela, lógico. né? E então Só troca, pra faz uma alimentação saudável, balanceada, que não vai garantir novamente os 20 quilos perdidos. Exatamente, gente. Boa gravidez É aí, isso aí, né? saúde, né? E essa foto foi de Exatamente. sexta-feira, E no ó, show por que ela favor, fez. não fica cantando Tá bom. sofrência no ouvido do bebê, não, porque vai deixar ele de mau humor. E para de beber, pra que E beber? para de beber já tá, também, já tá pra que um beber? relacionamento, né? Já tem o marido em casa. Quer beber? Mas eles ainda Quem não bebe estão é morando solteiro. juntos. Mas vamos morar, eu boto fé nesse Né? relacionamento. Eles Você não vai estão ver. morando juntos ainda. Mas tá garantido, Eu né? acho que Tá os garantido artistas o são quê? todos O moço muito lá. malucos, Pra né? que ficar bebendo, ficar sofrendo por aí? Se já tem um moço em casa. Eu acho. Não Gente, sei se vão olha, morar juntos. falando em jovens mães, não é? Mães de primeira viagem, na verdade, Sabrina Sato com Zoe aí que vocês veem, e a Sabrina levou um susto esse final de semana, porque a dona Kika, a mãe da Sabrina, precisou ser internada Eita, no dona Hospital Kika. Santa Catarina, aqui em São Paulo. No final de semana, no sábado, dia 22, a dona Kika, que é essa graça de pessoa, ela sentiu dor no peito muito forte, uma pressão no peito muito grande, que podem ser sinais de infarto. Ela foi para o hospital, foi medicada, não era, mas ela viu que tem que mudar o estilo de vida, a alimentação. Ela tem problemas de colesterol, isso foi diagnosticado. Então, é mudar o estilo de vida, pegar mais leve, cuidar da alimentação, se exercitar, porque não foi dessa vez. Se Deus quiser, não vai ser vez nenhuma. Tomando as devidas providências, dona Kika fica aí sã e salva, né? Tem que comer mais comida asiática. Alimentação e a alimentação
internação por causa do problema do colesterol, porque aí sim pode te dar uma obstrução de artéria e aí não é uma coisa boa, né? Também adoro. Mas eu acho que ela faz mais sucesso que a filha. Eu gosto muito dela, quando muito. Quando ele tem problemas... Ele não esquece, né? Ele guarda mágoa. É engraçado. A menina já falou com ele, já mandou beijo, já mandou beijo, ele continua amando. Ele continua, larga a mão, Falciane. Ama Sabrina. Ama Sabrina. Ele guarda ressentimento. Guarda. Eu tenho medo do Felipe Campos. Olha aí a dona Kika com a Zoe. E aquela foto da Sabrina que causou furor também. Olha, se eu esticar assim, nunca mais voltar ao normal. Você acha? Ela consegue? A perna não desce. Não tem condições. Não tem condições. Quem que tem uma flexibilidade como essa, gente? Primeiro que a gente já não fica em pé com 2 pernas. Dirá só com uma. Que eu tivesse 4. Se eu fizer isso uma vez na minha vida, acho que eu nunca mais desço a perna. Eu vou ficar a vida trava lá em inteira cima, não vai descer nunca mais. Olha. E olha só, gente, que isso, incrível. né? Olha o corpo, não, gente. Eu nem com 4 patas eu teria equilíbrio. Né? Agora imagina ficar num pé só e com a perna lá no infinito. Não dá. Parabéns, viu, Sabrina? Realmente tá super bem. Olha, daqui a pouquinho vamos falar dos shows dos famosos, novas notícias sobre o estado de saúde do Aguinaldo Timóteo, a festa surpresa da Eliana para Joelma arrasou, né? Arrasou. Todo mundo arrasou. Tudo isso final de semana, ó. Final de semana foi bárbaro. E aí, eu acho que o papo foi interessante, foi legal. Eu só concordo com o Vlad, quando ela fala realmente do pacote completo. Eu acho que isso assusta, né? Mas toda mulher quer casar. Casar tudo bem, mas Não casar, assusta. ter filho, tudo de uma vez. Calma, gente, não quer dizer que ela vai agarrar o cara e obrigar a fazer isso. Vai me casar, ela tá falando de um amor que eu não pintar sei, e que mas nesse esse seja desespero um projeto dos dois. Nós Ela não vai somos pegar preparados ninguém na para essas marra. palavras. Casamento e filho. E ainda os dois de uma vez é muito forte. Afasta Tá bom. marido. Até parece que alguém casa obrigado. Fala, né? bem, vamos namorar. Ok, passa um tempo. Ela já chega logo no começo do relacionamento. Quero casar e ter filhos. O rapaz falou vai embora. isso, ela tá falando de Ela um falou. sonho, de um projeto. É. Não que ela vai cobrar isso Vocês- da primeira pessoa que ela começar a namorar. Parece que ela vai colocar uma arma na cabeça e vai casar agora. Exatamente. Vamos casar, vamos pra igreja. Mas acontece. Agora vai ter filho, vamos, vem. Vocês precisam crescer e aparecer, sabe? Eu também acho. Você, Vocês Não, ele é Você que não casado. acredita no casamento. Ele casou Ele duas acredita no vezes. casamento. Eu sou o que mais acredito. O que mais casou, inclusive. mais acredito. O que mais casou. De nós, ele foi o que Só eu mais e Elizabeth casou, Taylor, sabe? meu amor. Só 8 vezes. Ó, teve mais alguma coisa que a Joelma falou aí na Não, festa mentira. surpresa. O que era? O que era? Ah, não, ela fala da morte do Gabriel Diniz e ela fala que passou por uma experiência muito parecida. Daqui a pouquinho vocês vão ver isso. E a MC Mirella entrou aí nas redes sociais falando que a cozinha estava pegando fogo, fez uma imagem, depois desapareceu. Agora chegou as notícias que depois do incêndio, ela foi mesmo parar no Foi pro hospital. hospital. É isso Foi mesmo? Você hospitalizada. conta já também? Muita fumaça, né? Gente, é um Isso perigo, né? Intoxica, congestiona os pulmões aí. Sabia que tinha bombeiro online? Não, A casa pegando fogo e ela fazendo live Não, pra mas falar. ela tentou apagar o fogo, o incêndio Pegou da cozinha fogo no dela micro-ondas. com um copo d'água, coitado. Jura? É. Com um copo d'água? Que tinha esse... Olha lá. Bom, cadê Eu a tô Zimara? dormindo, do nada as coisas começam a pegar Olha lá. fogo. Ai, não sei o que eu faço. Chama o bombeiro! Bombeiro! Olha que pânico, Sônia. Gente, que doido Não tem bombeiro isso. online. Não tem, mas na hora a pessoa fica tão Vai ver desesperada. que ela achou que a querida Eliana ficava online. Chama o bombeiro, aí vai lá. Nossa, saudade daquele bombeiro lindo. Faz falta Nossa. no programa. Verdade. Não faz falta? Já passaram O que os dois que depois foi? dele O lá. que foi? Gente, O que aconteceu? Você também? Tô O quê? falando. O Bruno? O programa ele era uma É Bruno- bela Bruno. atração, não lembro Você o nome gostava dele. do bombeiro? Gostava do bombeiro. Muito legal aquele bombeiro no programa. Aí, inclusive, Eliana, próxima visita, traz o bombeiro. Não, quando eu fui lá fazer a rede, né? Lembra que ela tinha um quadro da rede de internet, aquela coisa? Chamou o bombeiro. Ó lá, foi muito legal, foi muito incendeia legal. tudo. Mas assim, acontece umas rivalidades, umas coisas bestas e personagens legais, né? Pessoas que podem ir além, a partir daí começar até a desenhar uma
uma carreira, sai de cena, né? E ele Foi era uma legal. pena, foi Porque entrou um uma outro pena. bombeiro lá, muito antipático, sem graça. Muito na antipático. sequência. O Achando Bruno que- é bacana. O Bruno Sabe é como bacana. chama? Isso ego, né? As pessoas, infelizmente, elas se deixam levar. Agora já tem um foi uma terceiro. pena. Tem outro É um outro, é um bombeiro? loiro Mas a aí Eliana agora. tem o quê? Um É mesmo? batalhão. Ela tem um batalhão, Esse ela eu tem um não grupo conheço. de salvamentos, a Esse eu não Eliana. conheço. Pra mim ficou só aquele lá, que era muito legal. Olha que hoje, hein, passou por um sufoco a MC Mirella ao ver a cozinha do flat que ela tá morando, até seu apartamento reformar, pegando fogo. Ela registrou o momento no Instagram Stories. E ela disse, essas coisas só acontecem comigo. Eu tô dormindo e as coisas começam a pegar fogo, eu não sei o que eu faço. sobrenatural. Ela estava dormindo, Será? quando ouviu um barulho na cozinha, ela foi ver o que aconteceu. Procurada pela revista Quem, a assessoria disse que a Mirella está a caminho do hospital por ter inalado fumaça e ter queimado os dedos ao tentar apagar o fogo com água. A mãe de maluca. Mirella, a Márcia, diz que a jovem está bem. Segundo a assessoria, o micro-ondas pegou fogo e a fanqueira recebeu a ajuda dos funcionários do prédio para apagar as chamas. Claro, se ela está no flat, né, o prédio é responsável Chama alguém, né? pelo que aconteceu e graças a Deus ela foi socorrida, mas ficou aí ficaram algumas coisas, a intoxicação por fumaça e umas queimaduras Não, mas nas ela, pontas já que ela dos mora dedos, no né? flat, ela deveria ter imediatamente, não pegado o celular e ter feito uma live, né? Porque foi o que ela fez. E ao menos ter ligado no interfone e ter está pegando fogo. Porque existe uma brigada de incêndio dentro Então, do eu flat. acho que a gente Eles não subiriam. sabe. Chama um vizinho, faz É, alguma mangueira coisa. e assim, apaga. Não, extintores do próprio estabelecimento. Eu acho o seguinte, que ela deve ter falado, eu não sei o que eu faço, enquanto não chegava o socorro, porque estava pegando fogo lá Eu saio dentro. correndo. Ela não sabia apagar isso sozinha ou tentar diminuir enquanto não chegasse ou o bombeiro ou o pessoal do prédio. Pode ter sido pode jogar isso. água em aparelho A gente não sabe se ela elétrico. não pediu esse socorro antes, entendeu? Precisa ver também Ela se ela não- pediu e aí ela gravou e falando, não sei o que eu faço, desespero, porque né? Não sabe o que continuava faz. pegando fogo. É isso. É, vai ver que ela, sei lá, eu na verdade, eu pegaria, ligaria no interfone e falo, pelo amor de Deus, me ajuda, tá pegando fogo Então, aqui. mas eu acho que talvez ela possa ter feito isso antes Antes de e gravar. depois ela pegou eu acho o que ela celular e- pediu socorro antes, aí ela gravou, Olha o que tá porque ela não acontecendo. sabia Ah. como diminuir esse incêndio ou apagar enquanto o socorro não chegasse. Eu acho que quando ela fala, eu não sei o que eu faço, era por conta Aí disso. ela foi tentar apagar com água, né? Com água. Com água. entendi. Mas Gente, mas que Coitada, pânico. gente, Eu ficaria em imagina. pânico se visse. Desespero. É porque Eu você... correria. já pulo pela janela. Eu correria. Imagina, eu abriria a porta e saía, E saía correndo. Chama o vizinho. Aí você lembra que a televisão falta 10 para você pagar, 10 parcelas. Aí você... Ela mora no flat. Mas aí é do flat, é do flat. É do aí, flat. viu? Ah, então pode Bom, queimar. Pode, enfim, tá olha tudo aqui. embutido já. Após 15 Inclusive. dias O dias incêndio. do assassinato do ator Rafael Miguel, o assassino do ator Rafael Miguel é procurado em 60 endereços em 6 estados do Brasil e ainda não foi encontrado. Que situação. Olha Essa só. história é nojenta, Olha, né? essa história é simplesmente Brasil inteiro tá aguardando. um absurdo, viu? A prisão desse Mas eu desse acho que o senhor. Brasil poderia colaborar, gente. Mas eu acho que ligações, elas são o pessoal está importantes. ajudando. Eu Você também viu? acho. A nossa amiga não ligou, mandando mensagem, ó, tem um cara aqui que parecem com ele no aeroporto. Tem gente que está ajudando. É verdade. Olha, saiu uma informação, foi uma entrevista que a Larissa Manoela deu para o canal da Thaís Versosa no YouTube. E é uma declaração dúbia, porque a Thaís Versosa pergunta para a Larissa Manoela da primeira vez. O primeiro beijo, como é que foi a primeira vez? E a resposta dela, o pessoal não sabe se é sobre o primeiro beijo ou se é sobre virgindade. E tá todo mundo falando, para tudo, né? Porque a manchete Parem as máquinas. Parem as máquinas, porque a Parem manchete as é máquinas. Larissa Manoela perdeu a virgindade. Ai. Mas eu tive a impressão A que ela bolsa estava caiu. falando do primeiro beijo. E agora? Mas já a gente mostra para vocês e vocês veem como é que vocês encaram a resposta da Larissa Manoela. Se ela estava falando só de beijo, só de romance, ou se ela estava falando de sexo mesmo, a história da primeira vez de perder aí a virgindade. bolsa caiu, Embora né? o pessoal não tem nada com isso, mas, nossa senhora, virou um comentário geral. Voltando aqui, continuando aí a nossa roda da fofoca, que tal o Bafões do Felipe? Chegou! Zé? Oba! Que tal? Mas,
Ônibus! Mas antes a Larissa Manoela. Então só segura. Espera um pouco. É a Larissa que vai falar. Vai ser Felipe. assim, tipo, A Larissa que vai falar. depois das 5 vai ter bafões. Olha aqui. Como você é maldoso também, hein? Caramba. Olha aqui, muito, gente. né? A Larissa Manoela abriu o jogo sobre a primeira vez em entrevista ao canal do YouTube da Thaís Versosa, né? A Thaís perguntou sobre o primeiro beijo, sobre a primeira vez, e tem aí a resposta da Larissa Manoela. Vão conferir, aí você vê como é que você interpreta isso. Ela falou sobre o primeiro beijo, ela falou sobre a primeira experiência sexual. Vamos ver. Na cabeça. Como é que foi pra você? Primeiro beijo, primeira vez, legal, gostou, foi bacana? Eu sempre fui uma pessoa que sempre tive muito preparada e sabia o que eu queria. E na hora que você sabe? queria e como você queria. Exatamente. Uma pessoa bem assim, resolvida. Uma pessoa muito resolvida. Eu comecei desde muito pequena com essa maturidade, né? Então eu já sabia quando eu queria trabalhar, quando eu queria aquele gatinho. Então eu sempre fui muito determinada e pra mim, graças a Deus, foi uma coisa super tranquila. Que aconteceu naturalmente. Que aconteceu naturalmente. Foi com a idade que me você arrependo. gostaria? Eu acho que sim. Tudo na Foi minha no vida seu tempo certo. Exatamente. Eu acho que a gente também tem que se respeitar, respeitar o nosso corpo, respeitar o que a gente quer transmitir, o que a gente quer passar. Então, em todas sem as fases pilha da nossa errada, vida. sem pilha de amigo, de ninguém. Tem que ser do Exatamente. nosso jeito, do nosso coração. Vai do seu coração, vai daquilo que você estiver bem, se sentir confortável. Porque essa coisa de amigo, eu vou fazer só porque ele fez. Exatamente. Não dá certo. Minha mãe já tava super ok, e eu contei super numa boa. Eu não sei se dentro deu uma assustadinha, mas ela fez a plena. Fingiu que tá tudo certo. Olha a cara dela, fez assim, ó. Mas eu acho que foi sempre de uma forma muito tranquila. Meu pai também, super parceiro. Você falou pro pai também? Também. Gente, pro pai deve ser tenso. Rola aquele Pro negócio. pai deve ser tenso. Ai, meu Deus. Mas eu contei, falei, não, os dois participam super da minha vida e tem que participar de todos os momentos, tem que saber. Por mais que seja um pouco mais difícil, mãe sempre sabe antes, mas eu fico também pensando na situação do pai. Imagina que coisa, a situação que o pai fica de ficar sabendo depois e tal. Então, por mais que leve um tempinho, conta. Sônia Tá Abrão. aí, né? Você Eu não foi acho que beijo, não não. foi beijo, não. É, pra falar Também tanto acho assim, que não foi só beijo. desculpa. Porque Porque um você beijo Ela Sim. fala até de corpo. Beijo. não. E o beijo você chega e fala assim, dei um beijo num rapazinho, numa carinha, enfim, assim, agora você tem um papo cabeça com o pai, com a mãe, contei, minha mãe fez a Aceitei plena. o corpo, e não né? sei o quê, Eu também não sei qual a necessidade disso, existe, né? Assim, o querer levar esse papo de mulher para mulher com a mãe, essa coisa toda. Agora, formalizar, formalizar, assim, perdi minha virgindade, chamar botar Pero Vaz em Caminha, manchete, né? Pra mandar um acho pergaminho, meio né? estranho, vai vivendo a vida. Qualquer dúvida, pergunta para a mãe, pergunta para o pai, mas não tem necessidade dessa coisa, né? Mas tão teve formal. durante a trajetória da Larissa Manoela, um acontecimento gerou até um processo. Nossa. E lá na hora que chegou com o juiz, falou, moça, como é que eu tive isso, você não fez aquele? Entendeu? Sônia, vamos falar de Patrícia Bravanel agora. Não, tem bafões. Lulu Santos, Ludmilla. Eu acho Depois que eu te ela foi conto. sim. Eu acho Depois que ela você me conta, porque eu não sei dessa feliz história. E tá indo teve? feliz. Eu acho que sim. Eu acho que... Larissa, olha, um beijo pra você. Isso mesmo, peraí. Viva a Pombinha. Temos um... Quê? O quê? O quê? Bombinha, que hoje é São João, né? Ei, olha a ponte. Ai, socorro! Aí, né, gente? Bafão, finalmente. Chegou. Agora é de verdade. Olha só, gente do céu, ontem a parada gay foi a melhor de todos foi. Aí eu sou. Ai, não. Olha, gente, é o seguinte, pois é, olha, ontem mais de 3 milhões de pessoas passaram pela Avenida 15% Paulista. a mais de turistas que o ano Pois é, e passado. olha, o que não faltou nessa edição foram os artistas passando, deslumbrando aí seus trios elétricos e também os looks adequados para cada um. Quem brilhou, sem dúvida alguma, a Fernanda foi Linda, Fernanda Linda. com barrigão com lindo barrigão e ó, em cima do trio mostra elétrico, né? e colocando toda a sua Olha exuberância. nesse ângulo, gente. Olha isso, assim, é Tchaka, grande Tchaka. Beijo, Tchaka. A rainha Beijo. Tchaka, beijando aí a barriga aí da Fernanda Lima, que abrilhantou aí mais uma vez como a madrinha oficial da parada aqui no Brasil, aqui em São Paulo.
Mas também não ficou só pela Fernanda Lima, não. Também que eu achei Tami teve lindíssimo lá, esse também. look. Mas Também você gostou do look? incrível. Gostei, gostei sim. Ah lá, Quem Tami. produziu ela... mas a Tami eu acho que ela foi normalzinha, assim, né? Ela mas foi então, mas tava pouca, lá, achei enfim, bem tava legal, diminuindo. descontraída. E aí a Fernanda Lima, eu gostei do exagero, eu gostei da história, gostei do macacão. Você vê que mesmo grávida você pode ter um estilo, né? Você pode fazer, adequar toda... Porque tem mulher que às vezes fica grávida que acha que gravidez é doença, né? Tem muitas dessas, né? Que acham assim, eu não posso fazer isso, eu tô grávida. Não, não é, gente. Tem Pode que se tudo, jogar. né? Pode, lógico que pode. Né? Tem que aproveitar, se jogar, curtir, ser feliz. Gostei da Eles sandália, falam, eles foram gostei. doutores em gravidez, eu né? tivesse tido um filho, é normal pra mim. Exatamente, nossa, Quando eu que tive segurança, o meu. que certeza. Quando eu tive o meu. Que Olha, isso, gente. adorei. Quem mais foi? Lindo. E quem fez esse look todo foi o Ian Cioli também, que é maravilhoso, né? Que curte aí e faz todas as celebridades. Agora, quem passou pela parada gay, que a gente gosta muito? Quem? Isa! A Isa. Isa também foi a grande sensação da parada gay. Passou pela parada. Disse que, olha, a Sônia disse que alavancou aplausos. mas com e todo certeza. mundo chamando ela de Ótima. poderosa, Essa é, de divina, vitaminada, Suculenta. suculenta. Olha, ó, falei, ó. Olha só. Falei, ó. Isso é mulher. Eu ia. Você ia? Lógico, meu amor. Não sou Ó, é a Carol Conká. Olha a Isa, gente, olha que maravilha. maravilhosa. Essa mulher realmente veio para ficar. Eu acho que tem toda essa brasilidade, né? E mostrou realmente, levantou o público, os 3 milhões de pessoas aí na parada gay aqui em São Paulo e foi um sucesso, Sônia Branco. Mas A Roberta Miranda também viu? foi, né? Foi? Ficou tirando o céu com todo mundo. Agora a lá Luísa no- Sonza, ela foi de Frozen estilizada. Né? Quem? Ah lá, a Luísa Sonza. Ela foi de Frozen estilizada. Só porque ela tava de azul, cabelão? Não, mas falaram, né? Não sei se estavam zoando na internet. Meio Britney Spears. Tipo mais, Britney eu acho. Spears, Muito uma mais. coisa meio toxic, Sensualizando, né? né? Tipo, fazendo Muito legal. a linha. E também quem chamou muita atenção na parada gay, sem dúvida, foi o Luan Santana, que o Fantástico colocou ele para fazer cobertura na parada gay. E aí, tipo, aí todo mundo, né? O Luan Santana tá lá fazendo... Ele foi um repórter por um dia na parada. Manda Eu mais. achei Muito legal. maravilhoso, olha só, o Luan Santana também envolvidíssimo aí na comunidade LGBTQ+, não é isso agora? Sei lá, Agora é até o um Z. monte, né? E aí ele tava lá, olha só a quantidade É, de gente, hein? Foi bonita a humanos. festa. Foi bonita, foi tranquila. Olha, E o pessoal é muito criativo, né? muito Os demais. personagens, você morre de rir. Os Foi grupos. muito legal, foi muito legal. É realmente alegre, né? Por alegria. Voltando aqui, tem notícias de papai? Temos, É isso? temos. Então o que é? Papai fez uma publicação através do Instagram que Sim. deixou muita gente com uma pulga atrás da orelha. Quem é seu pai? Geraldo Luiz, ué. Não é quem que Quer que eu mostre a poderia certidão ser? de nascimento? Cara de um, Focinho do não outro. precisa nem de DNA, certo? Nenhum. Ele está falando da teimosia. Ele escreveu lá assim, ó, eu sou teimoso pra caramba, logo cheio de esperança. Eu sempre vou teimar em acreditar que vai dar certo, mesmo alguém me dizendo que está errado. Aí o pessoal falou, lembra aquela história que eu contei aqui em primeira mão, de que o Geraldo ia voltar até aquele programa dele como sempre foi? Sim, igualzinho. Logo no começo, ele reclamava, falou, poxa vida, eu com uma equipe pequena, tô batendo a Globo, tô batendo o SBT toda semana e vocês não Tão aumentam, percebendo. não melhoram aqui a nossa estrutura. Aí o que aconteceu? Ele perdeu tudo. Ui, coitado. Não foi? Tiraram o perdeu cenário, tudo. tiraram o Pode anão, Tira a morte, é tira a verdade. morte, tira as bailarinas, tira todo mundo. Na verdade, Tira o foram lanchinho da dilacerando, plateia. né? Contra, Aos né? poucos E foram o público- cortando o programa e foram picotando inteiro até... Mas o programa vai voltar. As pessoas estão falando da questão da teimosia. E dia 30 Mas essa agora, teimosia né? é uma teimosia pro bem, que ele Tá. tanto batalhou que conseguiu. O programa só não voltou com aquele formato que a gente conheceu porque o cenário não ficou pronto. Ah, tá. Fizeram um cenário bacana lá pro Geraldo, então eles adiaram a estreia, a reestreia no caso, por conta do cenário que não ficou pronto. Mas em breve, papai, ele deu até uma dica, falou assim, ó, teimosia também vira vitamina diária. Precisamos de algo em nós que nos leve até lá.
Bom dia, Vido. Tudo já deu certo. Ai, que Então, legal. vai ser domingo Porque, agora, né? O que Já eu é dia sei 30, né? É dia Dia 30. 30, O que eu sei seria dia 30 mesmo. Não, e deu vai certo. ser, Deu né? certo. Vai, olha, a gente espera que seja um arraso aí de audiência, viu, Geraldo? Que você merece realmente. E leva o Fabiano, não esquece o Fabiano Martins, Ah, parece não, que né? Leva a morte, o anel. Parece aí. que vai ao anão. Foi. Eu já Parece que o Marquinhos levaria, vai. O Marquinhos vai, com inclusive certeza. para garantir já a audiência nesse domingo, eu já levaria o Fabiano. Exatamente. Já para É contar a isso história mesmo. dele também, pôr ele lá para cantar que nem cigarra. Foi? Olha aqui, já informações sobre o estado de saúde de Aguinaldo Timóteo, o boletim Tá todo desta mundo perguntando. segunda-feira, está todo mundo perguntando realmente, viu? Vamos voltar aqui. Tiago Rocha, saúde de Timóteo. Aguinaldo Timóteo, segundo a revista Caras, eles mandaram um comunicado para a imprensa, fala que o Timóteo permanece respirando por aparelhos, porém está interagindo com todos. A estrutura, a equipe de profissionais e equipamentos existentes no hospital são similares àquelas encontradas em grandes centros de saúde do mundo, falou o André Durães, que acompanha, o médico André Durães, acompanha o Timóteo desde lá da Bahia. Ele sai do hospital com a certeza que ele está tendo um tratamento de qualidade extrema. Ele é um paciente que apresentou um quadro compatível com um acidente vascular cerebral, uma região mais específica que foi o cerebelo, explicou o cardiologista. E aí eu, enquanto você estava dando os recadinhos, perguntei para o Márcio Timóteo, que é empresário do Aguinaldo, e ele falou que neste exato momento estão fazendo um procedimento para retirada dos tubos. Aí eu perguntei, ele está consciente, inconsciente? Não, ele está consciente. Então, graças a Deus. Graças a Deus, ele volta a respirar Você imagina espontaneamente, você né? consciente, respirando por... deve ser uma sensação horrorosa. Eu acho que você deve ter, né? Você está consciente, você está vendo tudo aquilo, mas você precisa da ventilação mecânica ainda para segurar a onda. Então, que bom que os... Está segurando, Tá né? segurando De muito. novo, ele deve ter a retirada dos aparelhos, ainda não, mas o procedimento está sendo feito agora e logo, logo, quem sabe a gente vai ter uma notícia boa definitiva. Precisamos, se quiser. Está curado, vai para casa, volta para o Rio de Janeiro e pronto, né? E logo, logo vem para nossa roda, como ele Verdade, sempre vem. é. Ele está sempre esperando o Timóteo Nessa cadeira com o aqui, maior ó. carinho. Aí eu vou para lá e ele senta Exatamente, nessa ele aqui. senta aí, sempre assim. Essa é a cadeira cativa do Timóteo. Fátima Bernardes gravou Lady Night, a nova temporada com a Tata Werneck. E a Tata está dizendo que a Fátima fez revelações picantes. Eita! Que ela tava como o diabo gosta, entendeu? Só? Pois é. De volta aqui ao nosso programa, Ferrugem, bafão de Felipe Ferrugem, Campos. gente, olha o que aconteceu com o Ferrugem. Ele foi fazer um show, rapidinho, ele foi fazer um show esse final de semana na Bahia e simplesmente ele estava no palco, foi arremessado com um saco com um líquido que jogaram no rosto dele e depois começaram a dizer que era urina. Quer dizer, Tinham falado bebida. você faz o show, acho que falaram bebida para não Pra não amenizar, né? exatamente. Mas eu o não que duvido, disseram não, para mim realmente é que foi fizeram com urina. Agora, xixi. triste isso, né, gente? Nossa, gente, é muito desrespeito, né? Não se faz Eu não isso. sei, será que os artistas vão ter que se apresentar atrás de vidro blindado? É, no porque daqui a palco? pouco vai ter que ser. Coisa, Joga celular, joga urina, joga coisa. latinha, Pedra joga na cabeça da pedra. Amado Batista, lembra? Pedra, Meu celular, Deus do céu. tudo. Agora urina é o fim, É é demais, o fim né? da história. Não, já E ele deixou o coisa, né? palco, né? Ele saiu do palco, foi embora. 20 minutos de show, né? Foi. Rapidinho. Não voltou mais, não Ele se teve atrasou o show. 50 minutos, né, para Aham. poder entrar. Então disse que o público já estava muito bravo. Muito bravo. Aí depois larga todo mundo na mão, um faz uma coisa errada, os outros todos que estavam lá para vê-lo procurar quem jogou o pagam xixi por nele. isso. Claro. Vamos girar, a gente volta já e já. Volta aqui ao nosso programa, para despedir, mas antes dizer que teve o depoimento do marido da Caroline Bittencourt, né? Falando com relação que Carta realmente eles não precatória. usaram equipamentos de segurança quando do acidente que vitimou a modelo. Não usaram o Não colete usaram. salva-vidas e ele diz que o que ele diz nesse depoimento por carta precatória, que ela foi levada pelo vento, ela foi jogada ao mar pelo Tentando vento salvar com os os dois cachorros. cachorrinhos, tentando salvar os dois cãezinhos aí. Mas estamos indo embora, contato. Estamos indo embora. obuchicho.com.br e estou lá no Instagram, @Vladimir Alves, também no Twitter. Tá
Tá certo. Ainda tem 1 minuto. Tem... Pro Vlad ele faz correr. Para você tem 1 minuto, o Thiago pode falar, tá bom. Ó, no meu Instagram, no @ThiagoRochaBR, eu coloquei lá agora uma história de uma contratada da Globo que sofreu assédio minutos atrás, numa praia no Rio de Janeiro. Cara, enfim, tá todos os detalhes lá, não dá para contar na televisão, mas @ThiagoRochaBR. Tá certo. Felipe Campos. Bom, me segue aí, Felipe H. Campos no Insta, e obrigado por vocês que estão seguindo. E de segunda a sexta, Bafões aqui com Sônia Abrão na casa sua. Faltou algum hoje? Faltou, né? Faltou. Amanhã tem. Não faltar, mas não amanhã fala tá amanhã você recheado, conta, meu amanhã amor. tem muita coisa. Tchau, Fabiano, tchau. também ficou faltando a sua notícia, mas amanhã com certeza é exclusiva mesmo. Você tá aqui com a gente, tá? Super beijo aí. Bom, meu endereço @Sônia Abrão, Twitter e Instagram. E é isso. Tchau, gente. A gente volta amanhã, 3 da tarde, com mais uma Tarde é Sua. Tchau, tchau.